gente! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, senta que ele vai ser um pouquinho longo sim, porque eu resolvi juntar as minhas leituras do mês de setembro e de outubro em um vídeo só. E eu já explico o porquê, gente. Na verdade, no mês de setembro e outubro eu li muitas coleções. E acontece que alguns livros eu li em setembro, outros em outubro. E eu queria fazer uma mini review, né, como eu sempre faço das leituras do mês, só que das coleções completinhas, pra até poder falar um pouco melhor da história, do início até a conclusão. Então eu esperei terminar, né, algumas coleções, tem trilogia e tudo mais aqui pra vocês. Então, né, eu me acalmei meu coração e falei, não, vou gravar um vídeo só, que daí eu consigo falar de uma maneira até um pouco mais geral desses livros em específicos. Além de coleções, também tem alguns livros muito legais, assim, né, avulsos, que eu li nesses 2 meses. Eu vou tentar não enrolar muito, nem nas reviews, até pro vídeo não ficar assim, gente, né, de 1 hora. Eu vou tentar falar o básico, mas, spoiler, a melhor leitura do ano até o momento tá nesse vídeo. Aguardem, gente, porque, sério, esse livro, assim, toda vez que eu lembro dele, eu tenho vontade de apagar da minha mente só pra conseguir ler de novo, de tão maravilhoso que é. Então, vamos começar. Deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos e bora lá! E eu sei, gente, que eu deveria manter o melhor livro pro final do vídeo, né, pra prender vocês aqui, mas eu sou ansiosa e eu sei que alguns de vocês aí também, então eu já vou citar ele aqui logo em primeiro lugar, antes de começar a falar das coleções, porque, sério, essa leitura, ela foi, assim, sensacional. Eu não tenho, eu acho que eu não conseguiria pensar em tantas palavras pra descrever a maravilhosa leitura, a sensação e a experiência que foi ler esse livro. Eu tô falando de A Guerra da Papoula e, gente, não é à toa que esse livro aqui é considerado uma das 100 melhores fantasias de todos os tempos. Eu recebi A Guerra da Papoula da editora Intrínseca, inclusive aqui mais um agradecimento, porque, olha, é um livro que eu acho que talvez eu não compraria, mas como eu acabei recebendo, eu logo, né, que eu recebi, eu já fiz a leitura e, sério, eu me surpreendi tanto, se tornou uma das minhas fantasias favoritas e até o momento, gente, da postagem desse vídeo foi o melhor livro que eu li no ano. E olha que esse ano eu li muita coisa, entendeu? Então foi muito incrível, foi muito maravilhoso. E, aliás, tem unboxing aqui no canal desse livro aqui. Tem um unboxing mega especial que a editora Intrínseca me mandou, não só o livro, mas também vários brindes lindos. Então vão aproveitar pra ir lá assistir. Mas assim, gente, preciso dizer que leitura fantástica, sabe? Ele é um livro de fantasia, só que ao mesmo tempo ele é focado muito mais na parte da guerra. Né, a fantasia política, na verdade, que eu gosto de falar. Ele é muito bem trabalhado, muito bem escrito e também muito pesado. Ele é bem cruel e violento em algumas cenas, e inclusive o próprio livro no comecinho, ele já tem um alerta de gatilho pra você, né, pra você tomar cuidado com o que vai ter de conteúdo ali. Mas apesar disso, gente, esse livro ele tocou no fundo do meu coração. Eu chorei, eu dei risada, eu me emocionei, eu fiquei angustiada, eu ficava assustada, fiquei ansiosa lendo, sabe? Eu queria saber o que ia acontecer. Eu me apeguei demais à protagonista, a tudo que acontecia na vida dela. No caso, né, a nossa protagonista, ela tem ali uma trajetória muito legal, tem várias reviravoltas durante o livro. Tem uma parte meio que é uma escola, onde eles vão pra treinar e tudo mais ali, né, pra se tornarem guerreiros. E aí eles vão descobrir umas coisas de magia, onde ela vai treinar, enfim, né, gente? Eu não vou dar spoiler, obviamente, né? Mas, sério, a trajetória da protagonista Rin, ela é maravilhosa, ela é muito incrível. As reviravoltas, elas são, assim, bombásticas. É o mínimo que eu posso dizer pra vocês. Apesar de uma, pelo menos, eu já tá meio desconfiada ali, porque pelo que tava se encaminhando, eu conseguia pensar, isso aí parece que vai acontecer. Mas ainda assim, quando de fato aconteceu, teve muitas outras coisas por trás e eu fiquei impressionada. Eu já indiquei o primeiro livro dessa coleção algumas vezes aqui no canal, porque eu gosto muito do primeiro livro, gente. Toda a vibe, né, a situação, o contexto em que ele se passa é muito legal. E no mês de setembro eu aproveitei pra ler o segundo e o terceiro e completar finalmente essa trilogia. Porque assim, eu estava obcecada, eu precisava saber o que tinha acontecido e eu te digo assim, digo pra vocês, aliás,
eu precisei pegar o segundo livro da trilogia de Pássaro e Serpente pra me lembrar o tanto que eu amo esse universo. E aí, gente, no mês de setembro eu li então o segundo livro da trilogia, que é Sangue e Mel, e o terceiro, que é Deuses e Monstros. Sangue e Mel foi uma leitura muito rápida de se fazer, eu achei ela muito tranquila, até porque eu queria ver mais do casal principal, né, da Lu e do Rage, o que ia acontecer com eles depois daquele final bombástico de Pássaro e Serpente, que é o primeiro livro da coleção. Então eu já tava assim, né, meio que ansiosa pra continuar. Eu achei a leitura até que bem tranquila, apesar disso não achei o melhor livro da coleção. Eu acho ele melhor do que o primeiro, mas o terceiro livro ainda pra mim tem meu coração. Só que, gente, o final desse livro, o que eu sofri, meu Deus do céu, preciso avisar vocês assim, ó, que só prepare o seu coração, só prepare o seu coração. Eu sofri, eu chorei, eu fiquei com raiva, gente do céu, foi um turbilhão de emoções nas últimas páginas desse livro, e aí eu logo já peguei e já comecei a ler o terceiro. Então minha notinha pro segundo livro é 4,5. Eu realmente gosto muito da trilogia de Pássaro e Serpente, acho que a gente fala muito pouco sobre ela. Eu até citei, eu acho que em algum outro vídeo aqui, que a trilogia de Pássaro e Serpente, ela não tem nada assim de muito extravagante, sabe? Ela é uma fantasia bem comunzinha mesmo, só que a autora, ela entrega exatamente o que ela promete. Então ela é uma trilogia muito bom pra quem gosta assim de ler, né, livros que não decaem. Do primeiro ao terceiro livro a história é muito boa, tem conclusão, os arcos são todos muito bem fechados, né, todos os mistérios são respondidos, então não fica nada em aberto. Eu, como fã de fantasia, eu ainda prefiro que seja assim, né, que não, nossa, não me entregue muita coisa, mas que feche bem a coleção, porque é terrível você começar a ler uma coleção, gostar daquele primeiro livro e aí não gostar dos outros. Com Pássaro e Serpente, eu tenho certeza que você vai amar os três. Como eu falei, Deuses e Monstros é o meu favorito da coleção. Esse livro é um tijolo, ele tem quase 700 páginas, ele é muito grande, só que ainda assim eu li ele muito rápido, gente. Eu acho que eu li em 2 dias, assim, eu peguei a leitura pra fazer mesmo. Só a minha única reclamação pra esse livro é que o começo dele é um pouco cansativo. Devido aos eventos que acontecem no final do segundo livro, tem uma situação aqui que me irritou bastante que estava acontecendo. Ela não demora muito, eu acho que é questão de 50 páginas e tudo já se resolve. Inclusive, eu quero citar que nesse livro acontece muita coisa. Meu Deus do céu, gente, o tanto de coisa que acontece nesse livro, eu precisava às vezes dar uma pausa e respirar, porque como eu tava lendo direto, né, parecia que tudo tava acontecendo muito rápido, e na verdade tem uns espaços de tempo aqui, e muita coisa acontecendo, muitas pessoas que se envolvem nesse livro aqui, mas eu curti demais, gente. Eu adoro a mitologia de Pássaro e Serpente, são seres que a gente já tá acostumado, sereias, bruxas, lobisomens, mas eles são descritos de uma maneira diferente, bem legal. Gosto muito do casal principal, acho que é o grande charme dessa saga, né? A Louise e o Rage, eles são maravilhosos, são literalmente, né, um enemies to lovers, afinal ela é uma bruxa e ele é um caçador de bruxas. Gostei muito do final da coleção, achei perfeito, sabe? Condiz exatamente com o que a história passou ali pra gente. A batalha final também é maravilhosa, eu curti. Não é muito longa, mas não é nem muito explicadinha, nem nada, sabe? Mas ela entregou o que tava prometendo, né, ao longo da trilogia. Então a grande batalha foi assim do jeitinho que eu já esperava. Já a próxima coleção da lista, eu li o primeiro livro em setembro e os outros 2 eu terminei de ler agora em outubro. Então vou falar da coleção aqui junto pra vocês e dar uma notinha pra cada um dos livros. E sério, preciso dizer... Ai, gente, eu tô muito emocionada de ter lido finalmente essa coleção, porque eu sou muito fã da série. A terceira temporada, inclusive, vai sair dia 5 de dezembro, que é a série His Dark Materials, e eu tô falando da trilogia de livros Fronteiras do Universo, que deu origem, né, a essa série aí que tem lá na HBO, a primeira e a segunda temporada. E sério, gente, eu curto demais a série, eu sou muito fã mesmo, eu amo o universo criado ali, é maravilhoso, é totalmente diferente do que eu tô acostumada em leituras de fantasia, ele é muito diferente, é muito legal, sabe? Nossa, todas as descobertas e os seres, o autor, ele realmente, assim, criou uma obra magnífica. E aí, eu comprei, né, lá no meu mega unboxing do Prime Day, eu acabei comprando o box, né, de Fronteiras do Universo, mas eu tava enrolando pra ler porque o último livro é enorme, gente. Só que os 2 primeiros são bem curtinhos, aí em setembro eu peguei pra ler, li A Bússola de Ouro, que é o primeiro livro, e sério...
Ai, eu fico até emocionada. Que coisa incrível e que trilogia maravilhosa. Minha nota pra esse primeiro livro é com certeza 5 estrelas. Eu acho que ele é o melhor da trilogia, porque ele é muito mágico, sabe? Ele é muito maravilhoso, toda aquela sensação e aquela nova experiência de você estar naquele universo novo, de você descobrir como as coisas acontecem e também de você entender o que tá acontecendo, é algo que assim não tem preço, sabe? Então realmente esse aqui é o meu favorito da coleção. Eu amo muito a protagonista, a Lyra é maravilhosa, sabe? Ela começa sendo uma menininha birrenta ali, não vou dizer mimada, porque se tem uma coisa que a Lyra não é mimada, porque, gente do céu, eu preciso dizer aqui, coitada dessa menina, porque não tem família mais problemática que a dela, mas ela é bem birrenta e bem teimosa no começo, só que, gente, a evolução dela é algo maravilhoso, sabe? E num período bem curtinho de tempo, sabe? Como ela evolui, como ela vai crescendo e amadurecendo num período bem curtinho, é algo muito legal, sabe? Então eu realmente gosto bastante da Lyra. Pra mim ela é uma protagonista de fantasias infanto-juvenis maravilhosa, que inclusive Fronteiras do Universo ele se encaixa, né, em fantasias infanto-juvenis. Só que, gente, eu preciso dar um alerta assim, ó, eu não recomendo ele pra menos de 12 anos, tá? Porque ele tem algumas cenas bem violentas, então tem umas coisas bem cruéis que acontecem, né, principalmente no último livro, porque envolve uma guerra, uma batalha, então tomem aí um cuidado. Apesar disso, leitura maravilhosa, primeiro livro bem curtinho, magnífico, muito assim, uma mitologia e um universo fantástico. Gente, preciso dizer, os melhores personagens são os ursos de armadura, que incrível! Eu amava toda a cena que eles apareciam, eu queria ver mais deles, sabe? A Lyra falando com eles. E se tem uma coisa que eu também amo nesse universo é o conceito dos demons, né? Que são, né, a alma do ser humano no universo onde a Lyra mora. Então você tá aqui e você tem meio que como se fosse um bichinho de estimação, só que no caso é a sua própria alma. Eu acho isso uma sacada e uma coisa assim tão incrível que eu fico assim, meu Deus, como que esse autor pensou isso? O segundo livro, que é A Faca Sutil, eu dou nota 4,5 pra ele, porque a gente vai ter aqui, né, mais um protagonista. No caso, a Lyra é a protagonista do primeiro livro, aqui ela divide o protagonismo com o Will, que é um personagem que eu curto bastante. Confesso pra vocês que eu curto mais ele na série, eu acho que o ator ele deu mais vida pra esse personagem e no livro assim não senti tanto aquele impacto. Porém, a segunda temporada é maravilhosa, eu tava muito ansiosa pra chegar nesse livro aqui, principalmente por causa de uma frase que, olha, gente, é assim, simplesmente maravilhosa. E eu vou ler ela aqui pra vocês, porque eu normalmente não marco o livro, mas esse aqui eu marquei. Então, caso você não queira o spoiler, você pode pular, tá? E pula para uns próximos 10 segundos, porque quem quer o spoiler agora é esse momento. Só essa frase vai te convencer a ler esse livro e assistir essa série. Olhem só, gente, ai, eu amo tanto. Os anjos interferiram na evolução humana? Sim. Por quê? Por vingança. Apenas, entendeu? Inclusive foi essa frase na série que me convenceu a finalmente comprar essa coleção. Então, assim, não tem nem o que dizer. Eu só realmente não dou, assim, nota 5 pra esse segundo livro, porque eu acho ele bem curtinho. Ele poderia ser, assim, melhor desenvolvido e talvez o terceiro livro não ser tão grande. Eu acho que o autor poderia ter dividido melhor isso, mas eu curto bastante o segundo livro e o Will é um protagonista até que legal de acompanhar, apesar dele ser melhor na série. O livro que encerra a trilogia é a Luneta Âmbar, que, né, vai ser representada aí agora na terceira temporada de His Dark Materials, que novamente estreia dia 5 de dezembro na HBO Max. Não, isso não é uma publi, é só porque a série é muito boa mesmo, mas ó, HBO, se quiser patrocinar a gente aí, estamos aceitando, tá bom? Mas de qualquer maneira, esse livro aqui, gente, eu dou nota 4 pra ele. Eu não curti muito o final, confesso pra vocês, assim, e eu acho que poderia ter sido melhor. Eu achei que aconteceu de uma maneira meio apressada e faltou explicar algumas coisas de uma maneira mais detalhada. Eu acho que o autor correu muito no final pra explicar algumas coisas que tinham acontecido e eu não curti muito isso. O final dos protagonistas, pra mim, realmente não me desceu, sabe? Eu acho que talvez porque eu fiquei mais triste. Eu tava com uma expectativa de acontecer alguma coisa feliz depois de tanto sofrimento e não me entregou o que eu gostaria. Mas talvez isso seja apenas por expectativas mesmo, porque, de certa forma, o final ele é condizente com tudo que a história apresenta, né? Desde o primeiro livro. Saindo um pouquinho do gênero
gênero de fantasia, uma coleção que eu terminei de ler também em setembro foi Receba Essa Aliança, que são, né, uma trilogia de romances de época. Eu já tinha comprado o primeiro livro algum tempo atrás, numa promoção, e eu amei muito, gente. Se tornou um dos meus livros de época, assim, de romance de época favorito. Só que ainda não tinha lançado o último livro, né, tava lançando. Aí eu esperei, na verdade, baixar o preço e tudo mais, e acabei conseguindo eles numa promoção. E aí eu li o segundo livro, que é Para Casar com o Pecado, e o terceiro, que é Para Ganhar de um Duque. O segundo livro, gente, preciso dizer pra vocês que a minha nota pra ele é 4. Eu não gostei muito do livro, principalmente da protagonista, e porque eu acho que as coisas aconteceram muito rápido, sabe? Como que tudo acontece de fato, como que o casal principal fica junto, é algo que você piscou e já aconteceu, sabe? Não tem uma explicação muito, como é que eu posso dizer, que faça muito sentido, sabe? Parece tudo meio raso que acontece nesse livro aqui, só que ele é maravilhoso porque aparece em outras personagens dos outros livros. Então, ele não é um livro que tem uma protagonista, assim, muito interessante de você acompanhar. Ela é divertida, ele é um livro bem, assim, divertidinho, engraçado e tudo mais, mas o casal realmente não me atraiu, e como ele é um romance, eu acho que o principal é você gostar do casal. Então eu não gostei muito dele, eu realmente dou nota 4, porque eu acho que o desenvolvimento do casal faltou muito aqui, sabe? A autora, o que ela fez de desenvolvimento bom do primeiro casal, do primeiro livro, aqui ela deu uma pecada, sabe? Não ficou tão bom. Eu acho que talvez na mente dela tivesse sido feito mais sentido, mas como que o casal fica junto, como as coisas começam a acontecer, é algo meio absurdo pros padrões da época, então não me agradou muito, sabe? Apesar disso, valeu a pena a leitura, até porque os livros dessa trilogia são bem curtinhos, e até pra gente entender e ler o terceiro livro. Eu preciso dizer que, assim, você não precisa ler eles na ordem e nem ler um depois do outro, nem nada, tá? Você pode, por exemplo, comprar só o terceiro e ler só o terceiro. O que vai acontecer é você tomar um spoiler de uma outra coisa que aconteceu no segundo e no primeiro livro, mas, assim, se você não se importa muito com isso, pode ler tranquilamente, até porque o terceiro é o melhor. Realmente, esse casal aqui, que é a Emma e o Gray, eles têm meu coração. O primeiro livro era o meu favorito, né, da trilogia até o momento, só que quando eu terminei de ler esse aqui, eu fechei o livro com aquele sorriso bobo no rosto, sabe? Quando você termina um livro que é tão bom que você fica sorrindo sozinha. É exatamente isso, porque eu dei risada, eu fiquei triste, eu, assim, me apaixonei junto com eles, eu me emocionei. Então realmente foi uma leitura tão boa e tão gostosinha de fazer, sabe? Tão tranquila e divertida que eu, assim, releria facilmente umas 3 vezes mais, assim, sem problema nenhum, mesmo sabendo o que vai acontecer na história. Inclusive tem uma cena muito legal no final do livro que os caras, né, se reúnem ali, eu não vou dar spoiler, mas por causa de algo que acontece, aí eles ficam muito, assim, vibe Bridgerton, indo defender as irmãs, sabe? Então é muito legal, muito divertido. Então realmente eu adorei esse livro, nota 5, com certeza é o melhor da trilogia. E como eu falei, você não precisa ler os outros dois, tá? Você pode ler esse aqui primeiro, que é o melhor e virou meu xodózinho. Eu passei alguns dias meio que obcecada por ler livros de romance, e aí eu tava, né, nessa vibe, acabei pegando 2 livros de uma autora que eu já conhecia e gostava pra ler, e, gente, eu não considero esses 2 livros exatamente uma coleção, eles não têm ligação nenhuma um com o outro, mas eles são da mesma autora e eles fazem parte de uma coleção da editora Arqueiro, que é Romances de Hoje, mas que são livros, né, avulsos de romance, romances atuais e tudo, né, contemporâneos, que eu acho muito legal e eu acho muito fofo. Inclusive eu quero fazer destaque pra perfeição, que é essas capas. Foi o que fez eu comprar, né, o primeiro livro da Lucy Diamond, foi a capa do livro dela, e aí eu acabei pegando esses outros 2 em promoções, e, gente, eu tô muito ansiosa pra ter essa coleção inteira de romances de hoje, porque eles são maravilhosos. O trabalho da Arqueiro nesses livros aqui é muito legal. E aí eu li, né, no mês de setembro, então, esses 2 livros, que foi Os Segredos da Felicidade e O Café da Praia. Como eles são da mesma autora, eu vou falar sobre eles, né, juntos, assim, só vou dar as notas separadas, mas preciso dizer que os livros da Lucy Diamond, eles são aquele livro de romance de aquecer o coração. Sabe aquele filme que você pega num dia chuvoso e aí você quer assistir porque você tá triste, e aí você termina sorrindo e já esqueceu todos os seus problemas? São os livros dela, entendeu? São aqueles livros pra te deixar feliz, pra te deixar com o coração quentinho, pra fazer você acreditar de novo no amor. São os livros da Lucy Diamond, gente. Eu amo, sério, eu sou obcecada por romances assim. Confesso que eu não sou a maior fã de romances assim mais dramáticos que me façam chorar. Eu gosto de ficar bem lendo, então um romance assim fofinho, né? Bem assim família, são os meus favoritos e é o que eles entregam pra gente. Os Segredos da Felicidade é super família, inclusive a história principal
principal dele é relacionada a uma família, né? A gente acompanha o livro pela narrativa de duas irmãs que passaram muitos anos separadas e depois, por uma eventualidade, acabam se reencontrando e tendo, né, que resolver suas desavenças. Eu curti demais esse livro, minha nota pra ele é 4,5. Eu só não dou assim 5 estrelinhas porque eu demorei um pouco pra engatar na leitura. Esse aqui eu curti muito, 5 estrelas, já digo assim pra vocês. Ele é até o momento meu favorito da autora e eu confesso que eu não dava nada porque ele é o mais famoso, gente. Eu esperava ser um clichêzinho mesmo e eu não tava curtindo muito a protagonista no começo, porque nesse livro aqui a gente tem uma protagonista só. E aí fui lendo, fui passando, só que, gente, me apaixonei, eu amei, eu me senti ali, entendeu? Eu me sentia nesse café com ela, naqueles dias chuvosos, nublados, assim, bem praia da Inglaterra mesmo, sabe? Que você enxerga, assim, o horizonte com aquele dia nublado, com aquele friozinho. Sério, eu me senti ali. Eu acho que algo que eu gosto muito nesses romances atuais é quando eles fazem a gente se sentir no lugar, sabe? E com certeza esse livro fez isso, então ele me deixou de coração quentinho. O próximo livro da lista, ele também faz parte de uma coleção, na verdade ele é o último livro de uma coleção que eu terminei finalmente em outubro, porque é uma coleção de 7 livros e eu demorei pra ler todos, confesso, apesar de ter se tornado uma das minhas coleções favoritas, e eu acho que é por isso que eu demorei muito pra ler, gente, porque eu não queria dizer adeus pros personagens. Anne de Ingleside é o 7º e último livro da coleção da Anne de Green Gables. Não vou falar muito porque, na verdade, qualquer coisa vai ser um spoiler pra vocês, porque como ele é o último livro de uma coleção, né, a história em si, ela acontece depois de outros 6 livros. Mas, assim, realmente, eu esperava mais desse livro, sabe? Eu acho que a minha decepção talvez foi por isso. Eu não achei que o meu adeus pra esses personagens, principalmente pra Anne, ele foi justo. Eu acho que teve 3 ou 4 capítulos no máximo que eu senti de fato a essência da Anne lá de Green Gables, o primeiro livro, então senti um pouquinho de falta disso, e aí achei que a autora meio que se perdeu ali, sabe? Ela tentou focar tanto na família, nos filhos e esqueceu da nossa personagem principal. Apesar disso, foi uma leitura bem tranquila de fazer, bem gostosinha. Os livros da Anne, eles são livros, né, considerados clássicos, mas eles são até que uma escrita bem ok, sabe? Não tem nada muito, assim, de estranho, nem nada do tipo, qualquer coisa. Nessa minha edição, pelo menos, tem sempre os rodapés explicando embaixo, então foi legal, mas não foi exatamente o que eu esperava. Outro livro que, assim, esse aqui eu tô 50% gostei, 50% poderia ser melhor. Eu confesso que eu não sou muito fã do filme, inclusive uma vez eu falei isso com um amigo meu, que eu falei que eu preferia Orgulho e Preconceito a Adoráveis Mulheres, e ele falou, como assim? Nossa, Orgulho e Preconceito eu não consegui nem terminar, e Adoráveis Mulheres já assisti 2 vezes, e eu fiquei, comigo foi totalmente ao contrário. Eu gosto do filme, mas eu gosto mais dos personagens do que da história em si, sabe? Eu tenho um apego maior pelos personagens do que pelo que acontece no filme. Eu acho um filme muito longo, meio cansativo em alguns momentos, só que eu gosto, assim, porque os personagens são interessantes, são divertidos. E aí, comprei o livro, que é, né, esse pequeno tijolo aqui pra vocês. Pelo menos essa minha edição, eu não sei se nas outras edições, essa aqui é da Martin Clarity, mas, gente, esse livro tem quase 700 páginas. Eu acho que tem quase 670 por aí. Então ele é muito grande e ele é um livro clássico. Ou seja, eu enrolei o máximo que deu pra não começar a ler, gente, porque assim, eu amo livros clássicos, mas eu preciso estar naquele momento, eu preciso estar naquela vibe, entendeu? Porque senão não flui, não sai do lugar, eu fico relendo 10 vezes a mesma frase e eu tava com muito medo disso acontecer com esse livro aqui. Confesso que até aconteceu em alguns momentos, mas eu gostei de 50% dele e os outros 50% não precisaria ter. A minha nota pra Mulherzinhas é 3,5 porque, assim como no filme, eu curti muitas personagens. A primeira metade do livro, ela é maravilhosa, ela é magnífica, sabe? A segunda metade, ela também é legal. Só que tem algo que me irritou muito nesse livro. Gente, são 700 páginas e 80% do livro é lição de moral. Parecia que eu tava lendo um livro de autoajuda. E isso aí me incomodou muito, sério. Eu preciso... Não é o meu tipo de leitura. Eu peguei um livro de romance, eu espero que ele me entregue romance. Eu tava esperando uma coisa meio vibe de Jane Austen. Inclusive, Mulherzinhas é um livro mais atual do que os livros da Jane Austen.
e nem os livros dela, nem os livros da, assim, entendeu? A rainha dos romances e dos livros clássicos tem tanta lição de moral quanto esse. Gente, eu cansava. Tinha capítulo inteiro da mãe das meninas passando umas lições de moral que às vezes nem fazia sentido. Tem alguns momentos que eu ficava, meu Deus. Então, por isso, infelizmente, eu dou nota 3,5, só porque, assim, de fato eu gostei da primeira metade do livro. Eu acho bem interessante elas amadurecendo, elas crescendo ali. Mas olha, teve muita coisa que me incomodou, então não desceu, sabe? Essa coisa de uma personagem mudar de personalidade do nada, a romantização exagerada da pobreza, sermões e lições de morais aleatórios na história e bem desnecessários, diga-se de passagem. Essa meio que forçação, sabe, de barra, de que todo mundo é perfeito e se errar tem que ficar se castigando pro resto da vida, não me desceu. Então, infelizmente, não foi um livro que eu leria de novo, apesar, assim, de gostar dos personagens. Eu citei o livro Ela Que Sou e o Segredo Ancestral lá no meu vídeo de volumes únicos, né, livros de fantasia que são volumes únicos pra você ler. E eu preciso dizer que eu amei a leitura desse livro. Eu dou nota 5 estrelinhas pra ele, com certeza. Foi uma leitura muito rápida, além da edição desse livro ser linda. Eu comprei, inclusive, em parte, na verdade, pela capa, porque eu comprei ele na pré-venda, ele veio com brindezinhos e tudo, mas também porque eu me interessei muito pela história, porque ela é inspirada na cultura do povo indígena Lipan Apache lá do Texas. Eu curti bastante a história, achei o final, assim, bombástico. Meu Deus, gente, o final dessa história, eu fiquei, meu Deus, e agora o que vai acontecer, sabe? Ele é, assim, também, ele tem uma pegada de mistério, então eles meio que têm que descobrir o que aconteceu, porque um primo dela, né, da nossa protagonista, que é a Ellie, ele é encontrado morto, e aí ela meio que desconfia que ele, na verdade, não sofreu um acidente, mas que ele foi assassinado. E aí eles vão atrás das pistas, uma coisa bem Scooby-Doo ali, né, pra tentar descobrir o que de fato aconteceu com o primo dela, e vão descobrir que, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, porque tem umas coisas de magia ali envolvidas, umas coisas meio ancestrais, que tá acontecendo há muito tempo, numa cidadezinha bem misteriosa e bem suspeita. E calma, gente, eu sei que o vídeo tá longo, me perdoem, tá? Eu sei, mas é porque realmente eu achei até melhor falar sobre as coleções, assim, de uma maneira juntinhas, né, ali completinhas, até pra vocês entenderem mais qual livro foi meu favorito, qual eu menos gostei das coleções. Então, como foram leituras, assim, né, muito conjuntas, eu achei melhor fazer um vídeo só. Me perdoem se ficou muito grande e ainda não acabou. No caso agora, eu vou falar sobre os e-books que eu li nos 2 meses, só que eu já dou um alerta aí, gente, na verdade teve só um que foi um livro, de fato, os outros todos foram contos, então eu vou falar de uma maneira mais rasa aqui pra vocês. Antes de eu citar eles, deixa o like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha muito com os amigos, não esquece de se inscrever aqui, né, gente? E se você, né, estiver assistindo aí meu vídeo, aproveita e posta um story e me marca lá no Insta, que eu tô sempre repostando também, né, quando vocês me marcam e essas coisas, então, e me acompanha lá, que eu também falo sobre livros, filmes e séries e um monte de coisa, então me sigam nas redes sociais também. E assim, eu vou começar falando então do livro, que é um livro de fato, né, uma obra, livro assim mesmo, com mais páginas, que foi A Falsificadora de Mapas, que é um livro nacional sobre piratas. Eu preciso fazer uma reclamação aqui, na verdade um pedido a todos os autores aí que possivelmente um dia verão esse vídeo. Escrevam mais livros de fantasia sobre piratas. Eu preciso disso, entendeu? Eu quero ver mais piratas na literatura. Eu sinto tanta falta, gente, desse povo, entendeu? Animado, que são os piratas, entendeu? Das lutas de espadas, do navio. E esse livro, ele entregou tudo, Eu dou nota com certeza 4,5 pra ele, porque tem alguns pontos ali que eu acho que poderiam ser melhores, mas eu achei um livro muito bom mesmo. O romance e o casal principal, preciso dizer que eles me surpreenderam muito. Eu não dava nada pra esse casal no começo do livro, porque eu achei que ia ser uma coisa bem clichêzinha, e aí eles foram se desenvolvendo e eu fiquei, meu Deus, isso de fato é maravilhoso, sabe? Eles são perfeitos um pro outro, a maneira como eles se apaixonam, como que eles vão, né, convivendo ali e tudo mais, é muito legal, é muito maravilhoso de acompanhar. Eu adorei a protagonista também, sabe, que é a Priya. Eu achei ela uma protagonista excelente de fantasia. Ela não tem, assim, ela não é aquela protagonista chata, sabe, que dá preguiça de acompanhar. Muito pelo contrário, é muito divertido da gente ver, né, as coisas acontecendo pela visão dela, assim como pela visão do Jin, que é o protagonista, né, ali, o nosso herói do livro. Então eu curti muito o romance do livro, eu acho que é o grande ponto alto da obra, sabe? Eu shippei muito esses dois durante a leitura, achei que eles têm uma
uma química assim inabalável. Mas com certeza eu adorei a parte assim, né, dos piratas em si, que é algo que me conquistou e me atraiu logo pela capa do livro. A Primogênita e a Sacerdotisa são os dois primeiros livros de contos de uma saga que vai se chamar Saga dos Elementos. A gente tem até o momento 3 livros lançados, eu li o primeiro e o segundo, e eles são contos super rapidinhos que nos trazem, né, uma fantasia bem raiz mesmo, com um universo muito mágico e protagonistas fortes, que foi algo que eu adorei. A nota pro primeiro livro, que foi a Primogênita, eu assino nota 4,5. Eu gostei muito, logo que eu terminei eu já fui ler o segundo, porque eu me apaixonei pela escrita da autora. Eu achei que ela escreveu em tão poucas páginas uma história tão maravilhosa, tão mágica e tão diferente, sabe? Ela conseguiu colocar um universo inteiro e uma trajetória da protagonista que é uma trajetória super assim grande, né, super longa, em tão pouquinhas páginas e tão bem feito, tão bem trabalhado, que eu me apaixonei, sabe? E a frase final, gente, do livro, eu fiquei assim, ó, toda arrepiada, entendeu? Quando acabou, eu fiquei, meu Deus, e agora o que será de mim sem esse livro? Adorei a personagem principal, queria inclusive uma continuação pra saber o que aconteceu depois. Mas o segundo livro, lembrando que eles não são interligados, tá? Até no começo do segundo livro a gente tem uma linha do tempo que você consegue acompanhar a ordem dos eventos ali, mas eles não são diretamente ligados um com o outro. O segundo livro, que é a Sacerdotisa, apesar de ter gostado do primeiro, esse é o meu favorito até o momento, com certeza 5 estrelinhas. Eu adorei, a protagonista é muito legal, o universo ali ele é muito mais divertidinho do que o primeiro, que é um pouco mais sombrio. Eu curti bastante também em relação de a gente entender de fato como que estava acontecendo a guerra naquele universo, como que chegaram, né, os reinos chegaram àquele ponto que é apresentado pra gente, como que tudo aconteceu. Ele é uma história assim, né, mais de superação e de salvação. A gente tem não é assim exatamente um romance, mas posso dizer que tem uns flashes ali que eu curti bastante, que eu adorei ler durante o livro. Então também foi um conto super curtinho, mas que valeu muito a pena a leitura. Eu tô super ansiosa pra ler o terceiro, só não li ainda, gente, porque tinha outros na fila. E também quero ver como que vai ser o quarto livro, gente, porque essa saga vale super a pena vocês lerem. Eles são contos mesmo, então são, né, obras bem curtinhas, 60 páginas por aí, e estão disponíveis também gratuitamente lá no Kindle Unlimited. Quarto, 502, que se tornou um dos livros, assim, meus do gênero de terror favoritos. Não é o meu gênero favorito, eu não sou muito fã de ler terror, horror e tudo mais, mas esse livro, ele realmente me atraiu a atenção. Ele é inspirado numa história real, o que deixa tudo muito pior, tá? Eu falei com mais detalhes dele lá no vídeo do Halloween, então vocês podem ir lá, mas basicamente ele é inspirado, né, nas lendas que percorrem relacionadas ao sanatório Waverly Hills, que fica lá nos Estados Unidos. Inclusive ele é aberto para visitação se você ir lá quiser conhecer o lugar. Mas ele basicamente, né, foi construído em 1910 para tratar pacientes especificamente com a doença da tuberculose, que na época ainda não se sabia, né, o que causava, como se transmitia e nem existia cura. Mais de 70 mil pacientes morreram no local e muitas lendas surgiram, né, em torno disso, e uma delas inspirou o quarto 502. Sofri muito com a protagonista, eu queria muito que de fato acontecesse algum milagre que desse um final feliz pra todas aquelas pessoas, mas obviamente é um livro de terror. Ainda assim valeu muito a pena a leitura, eu curti demais, gente, esse livro, realmente, na verdade é um conto, né, foi muito divertido e eu adorei também saber mais sobre o lugar que ele inspirou, né, essa obra. No próprio livro tem uma nota da autora no final que fala um pouquinho sobre o sanatório e tudo mais, mas depois eu procurei na internet e descobri que realmente ele é aberto à visitação, eles têm até um site oficial, gente. Por que alguém iria querer ir nesse lugar? Não sei, mas né, enfim, tem gente aí com gosto pra tudo. De qualquer maneira, eu curti bastante, dou 5 estrelinhas pra esse conto. Já Como Ressuscitar uma Ex-Namorada Morta, assim, eu dou 4 estrelas pra esse livro, mas ainda assim chorando, porque eu acho a premissa dele muito boa. Só que eu preciso dizer que esse livro ele precisa muito urgente de uma revisão. Tem muitos erros, não só ortográficos, mas erros de pontuação que mudavam completamente o sentido de uma frase, e isso eu me perdia na leitura. Ele tem pouquíssimas páginas, ele realmente é um conto bem curtinho, que tem uma história muito legal por trás, sabe? Uma história de bruxaria, mas é uma bruxa no Brasil, então tem várias referências, várias coisas bem divertidas de acompanhar. Ele é quase, assim, 100% inspirado, né, no Mundo Sombrio de Sabrina, a série lá da Netflix, então se você gosta disso, você vai gostar desse conto.
só que realmente assim foi difícil, sabe? Às vezes eu precisava reler as falas, principalmente, porque as pontuações do livro, alguns erros ali gramaticais eram bem pesados, então acho que precisa dar uma revisada melhor nesse livro, porque isso atrapalha bastante a leitura, sabe? Mesmo que seja um conto, então esses pequenos detalhes me incomodaram e é só por isso que eu não dou uma nota maior. Mas a história em si, ela é bem divertida de você acompanhar, sabe? Ela é bem tranquilinha, não é um livro, pelo menos esse primeiro, né? Ele vai fazer parte de uma coleção com outros 3, no total vão ser 4, mas esse primeiro ele é bem de boa, sabe? Ele não tem nada muito assustador, nada muito assim violento, nem coisas do tipo, então eu achei ele bem ok. Só que outro detalhe que eu também quero citar é que ele acaba justamente quando vai acontecer as coisas e aí eu fiquei meio, poxa vida, sabe? Ele poderia, na verdade, ser um livro, eu acho que inteiro, talvez, e ter concluído, porque pareceu que eu tava lendo apenas um capítulo de uma obra que não acontecia as coisas nunca. Então são pequenos detalhes que não me atraíram tanto, mas apesar disso, é uma leitura bem legal de você fazer, porque ela é divertida de acompanhar. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, e me perdoem se o vídeo aí, né, ficou muito longo, gente. Eu tentei falar resumidamente, eu sempre falo, né, que são várias mini reviews que eu faço nas leituras do mês, né, porque eu fico fazendo uma reviewzinha pequenininha, dando notas e tudo mais, falando dos detalhes mais importantes de cada livro. Então eu espero que mesmo assim você esteja até o final desse vídeo, tá bom? E deixa o like, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito, me segue nas redes sociais e comenta aqui embaixo quantos livros você leu no mês de outubro. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!